Meus amigos que acompanham aqui a mídia esportiva no canal do Fábio Fidelix, pois é, a coisa realmente está movimentada, hein? Agora foi a vez do Fred Caldeira, após 15 anos de TNT Esportes, deixa a emissora e vai para a Cazé TV e, claro, né, vai trabalhar no projeto da Copa do Mundo, entre outros eventos. Olha, eu estou acompanhando aqui o Portal Lance, então Fred Caldeira decide sair da TNT e fecha com Cazé TV para a Copa do Mundo. Impressionante, hein, essa movimentação nos últimos dias. Bom, o jornalista Fred Caldeira vai deixar a TNT Esportes após 15 anos e já tem destino definido: a Cazé TV. A informação inicial foi publicada pela Folha de São Paulo, com o jornalista Gabriel Wacker, e confirmada pelo Lance, que apurou que o profissional já assinou o contrato com a nova emissora. Porque eu me lembro muito bem, né, até a noite de ontem ainda não tínhamos a confirmação, né? Era ainda uma possibilidade. Queria deixar a TNT Esportes, sim, mas se ia fechar com a Cazé ou não, mas agora está confirmado aqui então, contrato já assinado. Correspondente na Inglaterra, Caldeira não participou da cobertura em loco das semifinais da Liga dos Campeões, o que já indicava a sua saída, né? Seu último trabalho no canal foi uma entrevista com o meia Casemiro do Manchester United. Então tá aí, né? O pessoal que acompanha a TNT Sports, com aquela super cobertura que ela faz da Champions, né? Nessas semifinais, e o Caldeira não estava presente. Então, é claro que no início muita gente pensa, o cara teve algum problema, tal, mas não é, né? Que já estava realmente de saída. Bom, na nova casa, o jornalista chega como reforço de peso para a cobertura da Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. A expectativa é que ele acompanhe de perto uma das seleções participantes, além de integrar transmissões de competições europeias. O Fred Caldeira iniciou sua trajetória no canal ainda na época do esporte interativo, em 2011, e se tornou correspondente internacional em 2016. Desde então, consolidou seu nome na cobertura do futebol europeu, especialmente com foco no futebol inglês. A contratação faz parte da estratégia de expansão da Cazé TV, projeto liderado por Casimiro Miguel, que também acertou recentemente a chegada do narrador Fernando Nardini para reforçar a equipe durante o Mundial. Então tá aí, né? Mais essa movimentação, já tivemos aí o Fernando Nardini, que surpreendeu muita gente, né? Aliás, repercussão muito legal aqui no canal, no vídeo sobre o Fernando Nardini, muita gente realmente ali não esperava essa, né? Porque o Nardini hoje é o número 2, né? Podemos dizer que era o número 2 da ESPN. Era, né? Abaixo apenas do Rogério Vaughan. O Rogério Vaughan passou a ser... Era o Paulo Andrade, né? Vamos dizer a verdade. O Rogério Vaughan assumiu a posição do Paulo Andrade e foi promovido aí nos últimos tempos o Nardini, né? Para ser ali o número 2 da ESPN. E agora vai para a Cazé TV, vai narrar a Copa do Mundo também. E temos essa aqui do Fred Caldeira. Queria saber a sua opinião, se você acompanha o trabalho do Fred Caldeira, se acha uma boa contratação. E você, todo o Brasil, que pensa, né, sobre essa movimentação que a gente está vendo aí na mídia esportiva. Porque muita gente questionou, né? Por que o Fernando Nardini, no caso, deixou a posição de número 2 ali como narrador da ESPN para ir para a Cazé TV com um estilo totalmente diferente, né, da ESPN, né, uma outra plataforma, né, um outro formato, né, de transmissões esportivas, e agora também um nome importantíssimo da TNT Sports, sempre presente nos grandes eventos ali, o Fred Caldeira. Você viu na informação do Lance, né, que ele deve cobrir uma das seleções da Copa do Mundo, talvez a Inglaterra, né? Pelo o que ele já fez aí na TNT Sports, ele estava lá desde a época do esporte interativo. Então é isso, né? Vamos aguardar aí, porque a coisa tá pegando nesses últimos dias, em termos de, não vou dizer dança das cadeiras, né? Mas essas movimentações aí, saindo de um canal, indo para o outro, e o pessoal, muita gente indo para Cazé, né? E já o Luiz Alano fez o movimento contrário, né? Deixou a Cazé TV às vésperas da Copa do Mundo e fechou lá com o Sportnet, né? Não vai fazer o Mundial, o Luiz Alano, né? A gente não sabe realmente o que aconteceu ali nos bastidores, no caso do Luiz Alano. E agora vamos falar de grana. Exatamente, vamos falar de Flamengo e Corinthians, porque tem aqui uma informação no portal Mídia Esportiva. Flamengo e Corinthians recebem valores quase idênticos de TV, né? Mesmo com campanhas opostas no Brasileiro, né? No Brasileirão.
Então vamos ver o que acontece aqui. Bom, o modelo de distribuição dos direitos de TV do Campeonato Brasileiro voltou ao centro do debate após a divulgação de números que chamam a atenção pela discrepância, né? Mesmo com campanhas completamente diferentes, Flamengo e Corinthians receberam praticamente o mesmo valor em direitos de transmissão, evidenciando como o sistema atual vai além da performance dentro de campo. Segundo o jornalista Rodrigo Matos, do portal UOL, o Flamengo, campeão do Brasileirão 2025, arrecadou 204 milhões com direitos de TV, enquanto o Corinthians, que terminou na 13ª colocação, recebeu 203,8 milhões, né? Praticamente aí os mesmos valores, né? A diferença mínima escancara os critérios adotados pelas ligas que administram os contratos. Entenda por que Flamengo e Corinthians ganharam quase o mesmo valor, então tá aqui. A explicação para essa equivalência está no modelo de divisão das receitas. Tanto a Libra, que reúne clubes como o Flamengo, quanto a FFU, né, antiga LFU, da qual o Corinthians faz parte, destinam apenas 30% do total para o critério de performance, baseado na posição final na tabela. De acordo com o Rodrigo Matos, a principal diferença entre os blocos está na forma de cálculo desse desempenho. Enquanto a Libra considera apenas a campanha da temporada, a FFU utiliza uma média dos últimos 3 anos. Nesse cenário, o Corinthians se beneficia por ter terminado em 7º em um dos anos anteriores, equilibrando o impacto da posição mais baixa recente. Sobre o modelo da FFU, né, que amplia diferenças entre clubes. Outro ponto relevante é que a FFU apresenta uma distância maior entre os clubes em termos de arrecadação. Mesmo assim, mecanismos internos do contrato do Corinthians ajudam a manter um patamar elevado de receita. O clube paulista possui cláusulas que funcionam como uma espécie de proteção financeira em caso de desempenho abaixo do esperado. No entanto, essas garantias só são acionadas em determinadas condições de receita global da liga, o que não ocorreu. Ainda assim, havia projeções internas de que o Corinthians poderia faturar pelo menos 210 milhões, caso terminasse entre os 10 primeiros. Em caso de título, os ganhos poderiam variar entre 240 milhões e 250 milhões, dependendo da audiência. Flamengo perde receita, mas negocia compensação futura. Apesar de liderar a arrecadação, o Flamengo também registrou queda em relação ao ciclo anterior. Segundo informações do clube, o valor recebido ficou abaixo dos quase 300 milhões obtidos anteriormente. Parte dessa diferença, porém, foi compensada em negociação com a Libra. A partir de um novo acordo, o clube carioca passará a receber um adicional anual de 37,5 milhões de reais, o que levaria sua receita para cerca de 240 milhões, caso já estivesse em vigor. Os números divulgados também evidenciam distorções entre clubes e posições na tabela, né? O Palmeiras, vice-campeão, no ano passado, registrou 170,6 milhões em receitas de TV. Já o Botafogo, sexto colocado, teve 160,7 milhões. O Cruzeiro, terceiro colocado, aparece com 143 milhões, valor significativamente inferior ao do Corinthians, que terminou 10 posições abaixo. O Grêmio fechou com 131,4 milhões. De acordo com os dados publicados, parte dessas diferenças também está ligada à venda de percentuais dos direitos dos clubes, né? Clubes como Cruzeiro e Botafogo negociaram 10% de suas receitas com investidores, o que impacta diretamente no valor final registrado em balanço. O cenário reforça como os direitos de TV do Campeonato Brasileiro continuam sendo um dos principais pontos de discussão no futebol nacional. A divisão entre Libra e FFU, com critérios distintos, cria distorções que muitas vezes não refletem o desempenho. Ao mesmo tempo, o modelo atual evidencia a força de fatores como audiência, tamanho de torcida e acordos comerciais na definição das receitas dos clubes. Muito bem, tá aí então. É isso que está aqui no portal Mídia Esportiva sobre direitos de transmissão, né, sobre a grana dos clubes. Flamengo e Corinthians recebendo aí valores praticamente iguais e praticamente idênticos, né? E aí
mesmo com campanhas diferentes. Aí cada um tem sua opinião sobre isso, tem a questão da torcida, do desempenho. Nunca todas as equipes estarão satisfeitas, né? Essa é a verdade. Poderia se mudar esse sistema, né? Dos valores, mas isso aí é um assunto, gente, que vai gerar muita discussão, vai depender do clube, um vai reclamar aqui, o outro vai reclamar ali, realmente é bem confuso. Mas tá aí a informação, né? O que chama a atenção aí essa diferença de valores dos clubes, e no caso Flamengo e Corinthians, né? Quase idênticos, né? Em termos de valores, mesmo o Flamengo, né, campeão no ano passado, e o Corinthians com uma campanha que não foi boa, né, no campeonato. Bom, é isso, gente. Manda aí sua opinião sobre isso também, fica à vontade, aqui canal do Fábio Fidelix, mídia esportiva, assuntos da internet, da TV, do nosso rádio também, aguarde aí novos vídeos, movimentação muito grande na mídia esportiva, imagine aí se aproximando da Copa do Mundo, acho que teremos mais novidades, hein, nas próximas horas, nos próximos dias, então fica ligado aí, tá bom? Faça a inscrição, ativa o sininho em todas, deixa o seu like no vídeo e voltamos a qualquer momento. Tchau!